Salve galera, tudo bem? Estou aqui para fazer o comentário de mais uma questão da FUVEST segunda fase. E sem mais demoras, pessoal, eu achei muito interessante, gostei bastante de uma questão envolvendo população, demografia, especificamente teorias demográficas. Lembrando que a FUVEST repetiu o ano passado, na segunda fase, falando sobre população. O ano passado estava falando sobre pirâmide etária e a questão previdenciária no Brasil, né? Essa questão desse ano, ela trata sobre as teorias demográficas. Então vamos falar dela, demonstrando aqui, sem enrolar muito, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. A questão ela falava sobre as teorias demográficas. Vamos ler a questão. O crescimento populacional a partir da década de 1950, no entender da teoria, a dar espaço para a teoria, determinaria a existência de uma população excedente às possibilidades do desenvolvimento econômico. Então essa teoria ela contrapõe o desenvolvimento econômico, né? Ou a concepção dela é que o crescimento populacional ele é contrário ao crescimento econômico nos países do terceiro mundo, e assim explicaria seu subdesenvolvimento. Então, a própria questão do crescimento demográfico em si já explicaria o subdesenvolvimento do terceiro mundo, né? Ficavam evidentes o receio de comprometer os recursos naturais mundiais e a pressão e a ameaça política representada por essa população excedente. Tá? Então, a população faminta, uma população pobre, subdesenvolvida. Nessa teoria estava presente o pavor da prolificidade de raças inferiores. Então, a ideia de uma certa aumento das raças ditas inferiores. Está no livro da geógrafa Amélia Damiani, População e Geografia. E aí, sem mais delongas, pessoal, que teoria é essa que tinha um entendimento elitista e que entendia que o crescimento demográfico ele estava na contramão do crescimento econômico? É a teoria, aí ele, na folha de respostas, ele deixava para o candidato responder. Que teoria é essa? A teoria neomalthusiana, tá, pessoal? O que é a teoria neomalthusiana? É uma recuperação da teoria do Malthus, ou seja, um conjunto de ideias do século XVIII, né, no qual a pobreza ela é vista como um aspecto negativo às condições sociais, e realmente é. Porém, a pobreza ela é vista como um fator em si mesmo, né? Ou seja, não existe uma causa para a pobreza e subdesenvolvimento. E seria esse fator de subdesenvolvimento nato dos países pobres que causaria o seu próprio subdesenvolvimento. A teoria neomalthusiana ela surge num contexto da explosão demográfica, né? A partir da década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então ela tinha como princípio estabelecer a noção de recuperar o crescimento econômico pós-Segunda Guerra e conter o avanço da pobreza, sobretudo na periferia do capitalismo, ou que era chamado de terceiro mundo, tá? Só que existe um fator importante, porque aqui os neomalthusianos não explicam o que compõe a pobreza. O que compõe a pobreza é a própria condição e reprodução da economia e da acumulação capitalista, né? E aqui a resposta deveria ser teoria neomalthusiana, para completar a neomalthusiana. Então é da teoria neomalthusiana que a gente está falando. E a B, explique dois argumentos que contrariam a teoria citada. O que contraria o neomalthusianismo? O neomalthusianismo ele tinha um princípio de que crescimento econômico é mais importante do que desenvolvimento social. Ou seja, que o gasto público, o gasto dos governos, né, dos estados em sua população, ou seja, políticas desenvolvimentistas, elas ampliariam o fosso da pobreza. Na verdade, isso é uma contradição, porque o que melhora as condições sociais e dá margem para crescimento econômico é o desenvolvimento. Então,
praticamente não há como ter um crescimento sustentado ou um crescimento interessante do ponto de vista da economia sem que haja desenvolvimento econômico. Então, um argumento disso é que, na verdade, o aumento dos gastos públicos e da intervenção do Estado na economia é que contribui com o crescimento econômico, né? Então, não é o contrário. A teoria neomalthusiana acha que o crescimento econômico por si só, o equilíbrio, o pretenso equilíbrio dos mercados, iria por si só resolver o problema da pobreza, tá? Então, esse é um dos dois argumentos possíveis, beleza? Então, esse é um fator. E um outro argumento é que, com a intervenção estatal, né, que vem da teoria reformista ou marxista, as populações elas tendem a promover o planejamento familiar, que é um fator interessante. As famílias controlarem a população por condições próprias, não por intervenção. E a C era para citar e explicar uma política social influenciada por essa teoria. Se a gente parar para pensar, que teoria política social, pós esse período, foi influenciada? Que política demográfica ficou famosa por essa intervenção neomalthusiana? Na China, a partir das reformas do Deng Xiaoping, a política social do filho único. Por quê? É uma teoria neomalthusiana que tem, de forma bastante presente no seu ideário, concepções liberais, concepções capitalistas. Qual que era a concepção do governo Deng? Controlar a expansão ou o elevado crescimento demográfico da China para resolver as questões relativas à fome e as questões relativas à alocação de recursos. Então, o do governo Deng Xiaoping tinha essa perspectiva técnica ou tecnocrática do liberalismo, apesar de ser um governo socialista. Então, tinha esses princípios liberalizantes. Então, a política do filho único, que começou na década de 80 do século passado e terminou em fracassada, né, em 2013, não surtiu muito efeito, na verdade desequilibrou a sociedade chinesa. Ela veio com esse princípio da contenção demográfica neomalthusiana. É assim que você deveria responder, tá bom? Beleza?